Olá, Marco Schink aqui do canal Schink Ensina. Quando a gente pensa em por que inglês é importante, bom, o fato de trabalhar com inglês no dia a dia faz a gente pensar mesmo quanto que ele é útil e tudo mais. Por outro lado, se a gente tem que pensar como que é útil para as outras pessoas, aí a gente tem que analisar um pouquinho como que é a vida no geral das pessoas. Quando a gente está crescendo, quando a gente entra na adolescência e tudo, abre-se muito a oportunidade para acesso a coisas que estão em inglês. Filmes, músicas, tudo isso hoje em dia é muito acessível para as pessoas por causa da internet. As pessoas têm acesso ao YouTube, por exemplo, e nele existe uma profusão de conteúdo em inglês. As pessoas podem assistir vídeos, músicas, histórias, estudar e tudo mais, tudo lá dentro. E como tem, assim, mais de 1 bilhão de pessoas que falam inglês nesse planeta, existe, então, muito material produzido em inglês, enquanto que em português, às vezes a gente consegue alguma coisa, mas teria mais acesso se tivesse acesso ao inglês. Mas depois de pensar em adolescência, a gente pensa, e os adultos? Os adultos têm outras necessidades. Talvez tenham menos tempo livre para entretenimento, mas tem outras necessidades que são maiores e que também seriam melhor atendidas se tivesse inglês. A pessoa vai para a faculdade, por exemplo. O tanto de literatura acadêmica que é produzida em inglês, o tanto de aluno meu que já precisou escrever artigo em inglês, porque teria uma visibilidade maior. Então não é só a questão da pessoa receber o inglês, mas também de produzir o inglês. Gera mais oportunidades. A pessoa escreveu um artigo em português, ela está ganhando pontos. Ela escreveu um artigo em inglês, ela está ganhando muito mais pontos. E a pessoa ter acesso à literatura acadêmica em inglês também ajuda muito no progresso do aluno. Conseguir mestrado, doutorado, tem universidades no Brasil, por exemplo, como USP, Unicamp, que para alguns cursos eles exigem TOEFL ou IELTS, para que a pessoa tenha acesso àquela matéria. Por quê? Porque ela depende tanto de publicações de matéria de base de inglês, que sem um teste de nível que ateste o quanto que ela sabe de inglês, não de português, não de currículo acadêmico, também provavelmente é importante, mas ela precisa provar que tem inglês suficiente para entender a carga de matéria que vai ser dada naquele curso. Não acha curioso que uma universidade brasileira teste o inglês? Então, aí a pessoa pensa, não, mas eu gostaria de fazer parte do meu mestrado, do meu doutorado lá fora. Imagina, se aqui já estão pedindo isso, como que vai ser lá fora? E, assim, chegar num ponto em que o inglês é um idioma que você domina, não é tão rápido. Leva tempo, é um processo de construção do idioma em termos de vocabulário, em termos de gramática, em termos de comunicação, inclusive. E por falar em comunicação, quanto mais a gente cresce, mais oportunidades aparecem da gente viver uma vida internacional. Há muita gente vindo do exterior para o Brasil e muita gente poderia ir para o exterior por causa de ter oportunidades. E as oportunidades aparecem. É bom quando a pessoa está preparada quando a oportunidade aparece. Então, é um excelente investimento de vida se a pessoa já sai atrás daquilo que precisa, para então, depois, estar pronto quando essas oportunidades chegam. Uma comunicação em inglês é uma coisa muito interessante, porque você pode até se sentir travado no começo, mas você sente muito prazer quando você percebe
que já está conseguindo comunicar num idioma estrangeiro. Claro, isso vale para italiano, francês, alemão, quaisquer outros idiomas que a pessoa esteja aprendendo. Mas como a gente está falando de inglês, a gente tem um pensamento assim, de que quanto mais a pessoa desenvolve a fluência, mais ela sente prazer e resultados daqueles esforços que teve. E se a gente pensa em inglês e sua utilidade, sua importância, imagina que a gente vai então listar alguns países que falam inglês. A gente logo pensa em Estados Unidos e Inglaterra. Só que Estados Unidos e Inglaterra é um universo pequeno em relação à oportunidade que a gente tem de falar inglês ao redor do mundo. Tem o Caribe, por exemplo. Um sonho meu é conhecer o Caribe. Aquelas águas cristalinas, uma temperatura deliciosa, uma água quentinha e praias exuberantes. Aí pensou em Europa. Não é só inglês. Não é só na Inglaterra que se fala inglês. Se a gente pensa em Inglaterra, a gente talvez está esquecendo do contexto de Reino Unido. Reino Unido inclui País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e tem a Irlanda também. As pessoas falam inglês na Irlanda, além de ter o idioma local. Além disso, na Europa continental, diversos lugares, boa parte da população fala inglês. Por exemplo, um belga estava falando para mim que pensa-se em colocar o inglês como uma língua oficial na Bélgica, porque simplesmente todo mundo fala. Desde criança as pessoas aprendem a falar, a se comunicar em inglês. Então lá, já francês é uma língua oficial. Eles também têm uma boa parte da população que fala holandês. E ainda o alemão é o idioma mais falado em algumas partes da Bélgica. Só que o inglês também é uma língua que é falada por todo mundo lá. Então, por isso que eles pensam nessa mudança. Aí você vai na França. Diz um amigo meu que é bom você falar um mau francês, é melhor você falar um mau francês do que um bom inglês. Pode ser, é a visão dele. Mas que eles entendem, a gente entendem. Quando eu fiz um curso de inglês avançado lá na Inglaterra, tinha um aluno que era francês. Ninguém entendia o que ele falava. Era um sotaque muito carregado. Eu não sei se ele fazia isso de propósito, para guardar, segurar aquela coisa do francês, ou se era realmente o sotaque dele. Mas era bem difícil entender. A gramática estava certinho, o vocabulário também. O difícil era entender as palavras que ele falava. Mas ele tinha inglês avançado e ele, na rua, com certeza conseguia se virar super bem. Aí a gente pensa em Ásia. Tem lugar na Ásia que também fala inglês? Com certeza! Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. E o inglês é a segunda língua na Índia. Todas as crianças são alfabetizadas em inglês desde o começo. Quer dizer, todas, não sei. Mas assim, a grande maioria de pessoas é alfabetizada em inglês. Imagina isso, um país inteiro que fala inglês lá na Ásia. Muito interessante. Aí se a gente pensa, não, então é só a Índia. Não, com certeza na Coreia, no Japão e outros países, as pessoas sabem do valor e se você vai para lá, você consegue se comunicar com o inglês. Você não vai precisar aprender coreano para se comunicar lá. Embora esteja razoavelmente na moda para adolescentes hoje em dia aprenderem coreano por causa do fenômeno do K-pop. Aí tem Austrália, Nova Zelândia, tem diversas realidades que são oportunidades maravilhosas de viagem. O duro é que aí você pensa, mas assim, o Covid-19 afetou demais o turismo e as oportunidades internacionais. Você pode pensar assim, mas será que é a realidade total? Se a gente pensa que hoje em dia a gente com um simples acesso à internet tem acesso ao mundo inteiro e que uma pessoa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, eu vou dar o exemplo da minha filha. A Marina,
faz parte de um grupo de jovens que são amigos. Aí alguém apresentou um americano, que apresentou uma americana, e que agora ela, toda semana, está em contato com essa galera. E tem gente do mundo inteiro. E com isso, ela poderia ter outros amigos, por exemplo, na Alemanha, que levam amigos que são da Itália, que levam amigos que... Tudo isso sentada no quarto dela. Por quê? Porque as pessoas estão se unindo de outras formas que antigamente não faziam. E isso é fantástico. Essas oportunidades estão aí para todo mundo pegar. Pessoas com pouca comunicação também podem conseguir amigos, pessoas que vão querer comunicar com ela e todo mundo, então, usar isso para o desenvolvimento pessoal. A gente nem falou de emprego, mas se a gente pensa hoje em dia que, por causa dessa crise mundial, a gente vai enfrentar uma crise financeira mundial, quem será que vai conseguir os melhores empregos? Aqueles que estiverem mais qualificados. E a qualificação hoje em dia exige um idioma estrangeiro. Tem gente que está dizendo não, exige 2 idiomas estrangeiros. Inglês hoje em dia é assim, na entrevista de emprego a pessoa fala, bom, a entrevista pode ser em inglês, né? E já começar a falar inglês. E aí a pessoa querer saber que outro idioma você fala. É inglês e alemão? Inglês e italiano? Inglês e japonês? Por quê? Porque simplesmente espera-se muito disso. Eu não estou falando de espanhol, né? É fantástica a pessoa que consegue falar espanhol, porque abre um leque fantástico. Imagina a América Latina inteira. Todo mundo fala espanhol, ou pelo menos a língua comercial, a língua dos negócios, seja o espanhol. Que importância que é também. Só que o inglês também é aceito nesses países de língua espanhola. Então, assim, a gente não fica para trás sabendo inglês, mas a gente pode acrescentar muito sabendo alemão, italiano, espanhol, francês, japonês ou mesmo coreano. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Mas se a gente pensa, não quero deprimir pensando em obrigações e tudo mais. Ok, então liga um programa, um aplicativo de assistir filmes e séries e coloca no idioma original. Que alegria que é ouvir o som da palavra do ator original naquela série, naquele filme. Eu convido você a isso, a estar sempre aqui com a gente no canal Shinken Ensina, para você estar progredindo no seu idioma, para você estar acostumando com o ouvido e aprendendo mais a cada dia, para que você cresça num componente que a vida moderna exige, que é o idioma estrangeiro, e que a gente possa ter muita interação, colocando seus comentários, dizendo as suas necessidades, os seus medos, inclusive, porque lidar com o idioma envolve muita questão pessoal, de crescimento de barreiras, de passar barreiras e lidar com medos que a gente tem, medo de errar, medo de não ser ouvido. Tem diversas coisas envolvidas que a gente vai trabalhar junto e crescer para o progresso pessoal de cada um. Então é um convite, vem com a gente, Shinken Ensina, e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!